voltamos aqui nesse momento novamente, dando continuidade ao nosso bate-papo, à nossa conversa a respeito do que Judas Iscariotes morreu. O irmão Luciano já tem uma posição, o pastor Maurício já deu uma posição, o pastor Cacá já deu uma posição, e nós vamos entrar aqui para uma segunda parte, onde nós vamos ter, sim, uma definição de uma participação do modo, assim, pessoal. A sua posição, né? Quero começar agora com o pastor Cacá, para que ele possa dar a sua posição final, né, de toda essa conversa que nós tivemos aqui a respeito da história de Judas, né, Iscariotes, aquele que traiu ao Senhor Jesus. Eu acredito também que ele morreu enforcado, né? Depois, por consequência, ali se precipitou, como o pastor Maurício colocou bem aqui, né, que virou lá no estado de putrefação e o corpo se deslocou da cabeça e ele caiu e as suas entranhas se partiram. Então eu acredito plenamente, né, até segundo os estudos que eu fiz também, que ele morreu enforcado. Isso, é uma posição que nós chegamos a uma definição, né? Pastor Maurício Benetti. Eu também acredito que ele, através do suicídio, ele se enforcou, né? E, na minha opinião, ele queria se arrepender, mas o inimigo não deixou com que ele se arrependesse. Porque quando ele jogou as moedas, devolveu ali para os fariseus, e demonstrou um arrependimento. Mas ele já estava, como se diz, prisioneiro do inimigo. E achou melhor, então, ele se enforcar. Então, eu creio que ele morreu enforcado. Isto. Não, como desde o começo eu falei, ele também morreu enforcado, ele se enforcou, aquela mesma tese. Como ele foi desde o começo eu acho que ele não tinha, ele foi o filho da perdição, ele teria que estar ali. Então, só que a hora que ele jogou as moedas, ele bateu remorso. Poxa, não devia ter feito isso. Pô, ele só fez o bem, né? Jesus só fez o bem, bateu remorso. Só que ele já estava tomado pelo inimigo, né, Maurício? Já estava tomado ali. Ele não teve um momento com Jesus Cristo, ele não teve um encontro com Jesus, um encontro assim, não carnal, espiritual, com Cristo. Não deu. Então, desde toda a vida dele, ele já foi. Então, não tinha como sair. Daquele momento, não tinha como sair. O inimigo já estava tomado. Então, ele foi e deu cabo da vida dele, se enforcando, no caso. Isso é uma coisa que a gente sempre viu e vai sempre ver na palavra, né? Porque os dois que relatam isso esteve presente na história, Mateus e Lucas. Lucas escreveu essa passagem de Atos dos Apóstolos e Mateus. Mas eu quero trazer aqui uma posição minha, né, daquilo que eu tenho observado nesse assunto, pastor Cacá e pastor Maurício e Luciano, que eu disse que houve um movimento naquele momento. Tanto que Jesus foi, o quanto do problema que estava tendo com Judas Iscariotes. Quando Jesus estava já na cruz, a posição que ele estava ali no meio de dois criminosos, e a gente observou que um desses criminosos viu e reconheceu que Jesus Cristo não tinha nenhum motivo para ser condenado, né? E o outro que estava do seu lado também pouco importou por isso. Então a gente vê o lado das duas histórias, né? A de Pedro e de Judas Iscariotes, né? E nós vemos também que no momento que Jesus estava ali, no momento da sua agonia, né? No momento que ele estava suando sangue, transpirando, aquele estado difícil que ele estava, ele chegou até a falar para o Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo em seguida ele disse: tudo está consumado. Não tinha mais jeito de Judas Iscariotes voltar para trás. Não. Já estava tudo consumado. A traição já tinha acontecido. Então, a palavra final, quem tem é Jesus Cristo. Na minha vida, na sua vida, na nossa vida. É Ele quem tem a palavra final. Esse assunto que nós levantamos aqui a respeito da morte de Judas Iscariotes nos mostra a posição que o mundo está.
né? A posição que o povo está diante daquele que é Criador, daquele que é Senhor, daquele que é libertador, e poucos têm entendido isso, né? Tanto o ladrão que se arrependeu, que naquele seu último instante percebeu e reconheceu, né? Como a condenação que a gente viu, que lá nesse lugar onde que ele foi precipitado ali, não teve mais jeito de voltar atrás. Por quê? Porque Jesus pagou um alto preço. Não foi as 30 moedas de prata que fez com que Jesus pagasse, fosse comprado. Ele foi com preço de sangue. O sangue da nova e eterna aliança, né, que está sobre nós. Então a nossa missão, Luciano, Maurício, Cacá e Emanuel, não é estar preocupado com aquilo que nós vivemos dentro da nossa religiosidade. Nós temos que estar preocupados com as pessoas que estão se suicidando na sua vida espiritual. A minha posição hoje, diante de igreja, diante do Senhor, ao longo do tempo, eu venho aprendendo isso e tenho observado que vidas são... Pessoa física é mais importante do que pessoa jurídica. Entende? Então, dentro de uma pessoa jurídica, nós temos que exercer o amor de Jesus Cristo, não trazendo assim nenhum tipo de divisão, amando a todo mundo, né? Eu sei que nós vamos ser taxados como tanta... Não é verdade? Nós muitas vezes falam mal, né? Mas deixa que fale. Deixa que fale, deixa que se levante, não é mesmo, Luciano? Com certeza. Pode falar o que quiser. O que importa é que Jesus Cristo, eu aprendi quem Ele é. Isso aí. Vamos comentar mais um pouquinho, Cacá, a respeito dessa finalização. Pastor Maurício, Oi. Eu sempre tenho uma coisa dentro do meu coração. Eu não me importo com o que os outros pensam de mim. Eu me importo o que Jesus Cristo pensa de mim. Porque quem derramou sangue na cruz do Calvário por mim foi Jesus Cristo. E eu vou ter que prestar conta para Jesus Cristo. Exatamente. Então, a minha preocupação é essa. Uma coisa eu sei, nós somos de passagem nesse mundo. Exatamente. Não sabemos o que será daqui a pouco. Então, nunca é tarde para a gente aceitar Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas. Porque é verdadeira, a morte existe. Mas a morte física, todo mundo vai morrer. O cruel é a morte espiritual. Nós não podemos morrer a morte espiritual. Nem a forca segurou o corpo de Judas. Não. Ela não suportou o peso e se precipitou. Assim também seremos nós. Vai chegar um tempo que a matéria vai se desfazer. Não é? A matéria não é nada. E o nosso espírito? Né? Porque o problema... tanto é que a matéria vai para a terra e o espírito volta para Deus. Nós viemos de Deus, nós temos a obrigação de devolver o nosso espírito para Deus. Nós temos que batalhar, lutar com toda a nossa força para devolver o nosso espírito para Deus. Não pertence a nós o espírito. Eu só tenho esse corpo, você tem esse, você tem esse, ele tem esse, todo mundo tem esse. Mas o espírito não é nosso. O espírito é de Deus e nós temos que devolver para Deus. Né? Então, eu quero lembrar um fato interessante, Luciano, que essa conversa que nós estamos aqui, muitas vezes eu, seu pai e o Cabral fizemos. Sentado na esquina lá da sua casa. Lá na casa do Cabral. Lá no Cabral, muitas vezes estive lá. Então, eu me trouxe na memória. E trazer na memória aquilo que traz esperança, né, de saber que nós estamos aqui hoje numa outra geração, né, num outro tempo, e isso está sendo satisfatório. E falando de Deus, né? E falando de Deus. A palavra de Deus, né? A semente é boa. Nós poderíamos estar em tantos lugares, mas estamos reunidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque eu sei que Ele está aqui no meio de nós. Não podemos vê-lo, mas sentimos Ele. E é importante que o mundo inteiro que talvez possa... Eu sei que é relevante tudo isso, mas uma hora alguém vai ver esse assunto nosso, vão querer, e por curiosidade, vai querer parar para ouvir o que nós estamos falando aqui. Não é? Então nós não podemos perder nenhum momento da oportunidade. Maurício, desculpa, só te cortar. Pode falar. Não é à toa que a gente está aqui. Não. Não é à toa. Deus tem um propósito na nossa vida.
nessa palavra, nessa pregação. Tem um propósito na vida de quem está escutando. Então é isso que eu ia. Você pode ter certeza. É isso que eu ia falar. Legal. Você foi. Então eu li o seu pensamento já. Você leu meu pensamento. Você não é mãe de nada, mas tá. Brincadeira. Deus Mãe tá de amarrado. nada, viu? Mãe de nada. A mãe de nada. Então, É isso aí. então Deus tem um Uma- propósito na nossa vida. Uma fala do pastor, única vez que eu vi ele pregar, o irmão da pastor Odete, como é que é o nome? Osnir? Osnir Valverde. Osnir, ele, uma vez que ele veio aqui com o pastor, ele falou assim, pastor Osnir, ele perguntou assim, você já se converteu? Né? Aí depois, um dia eu vi ele pregando, ele falou assim, nós temos que nos converter todo dia, Todo dia. né? Porque É, nós todo dia. erramos e pecamos todo dia. Todo dia. Agora usando aqui uma fala do pastor Maurício, que ele sempre prega lá, ele fala assim, não importa o jeito que você chega, o jeito que você começa. Isso. Deus está Quero querendo saber o saber jeito como é que você que você Como é termina. que você termina? Né? Isso aí. Então é importante da perseverança, né? E a gente vai perseverando, aprendendo, né? Pra gente errar menos, né? Vocês falaram. Buscar a estatura de Pastor varão Cacá, perfeito. tem gente começando a 1000 por hora e não vai chegar. Não vai chegar. Tem outros que estão a passo de tartaruga e vão chegar. Você Vai pode ter chegar. certeza disso. É verdade. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus falou isso aos fariseus, né? Viu? E uma coisa, uma vez eu comentei com meu pai, ele falou assim, não sei o que eu comentei, eu vou fazer tal coisa, ele falou assim, olha, isso aí não agrada a Deus. Eu falei, mas ele falou, prefiro desagradar todo mundo, mas nunca desagradar a Deus, nunca. Nunca. Ele falou, nunca. Então, é que você falou, a semente foi plantada aquele dia para mim. Entendeu? Não esqueça dessa palavra que ele falou, não desagrade a Deus em momento nenhum. Vai doer na sua carne? Vai doer. Vai doer na carne, mas não desagrade a Deus. Deus quer. Entendeu? Então, eu levo. E outra, Luciano, mas é tão bom a gente ser de Deus, né? A paz Às vezes que eu você fico pensando, por que eu não aceitei muito? Por que eu não me convertia lá quando eu era jovem? a mas paz Deus que você tem tem, seu- a paz que você tem no diário, o mundo não entende. Somos falhos, Com certeza, somos pecadores, nós mas vamos ser a paz que perfeitos você tem quando tiver na glória. Mas... sabe, paz, a família, rapaz, para mim abaixo de Deus é a família. Puta, eu sinto tanto prazer em chegar na minha casa. Abaixo de Deus, o melhor lugar do mundo é a minha casa. E outra coisa, Luciano, só de você saber que você vai morar com Deus, rapaz, né? Você pode ter lutas, problemas, dificuldades aqui na É Terra, uma você pode não recompensa, ter, não ter tudo que você precisa, mas saber que você vai voltar para Deus, porque nós viemos dele. E vamos chegar lá e nós vamos falar para Deus, valeu a pena, Senhor. Não foi fácil, foi difícil, mas valeu a pena. Confesso para o Senhor que teve hora de vontade de desistir, mas estou aqui, Senhor. Estou aqui. Né? Eu Vai acredito, ser muito bom. acredito que vocês, quando entrou aqui dentro, vocês passaram por ali e viram uma locomotiva lá na parede. Aquela locomotiva tem um significado na minha vida, porque ela é aonde nós caminhamos sobre um trilho que não pode ter ter só para frente, né? Então É uma viagem de ida, é uma viagem de não ida tem volta. e é uma passagem. Quando a gente começa, quando o trem chega na estação e a gente entra dentro dele, não pode voltar atrás. Não. Ele só vai para frente, né? Jonas Vilar. É isso aí. Então, essas coisas aí ficam marcadas na minha vida e eu tiro assim desse pequeno momento assim para reflexão e para nunca mais esquecer, né? Nunca mais E esquecer. pastor Maurício, mas não é gostoso falar de Deus? Meu Deus. É muito bom. Viu? Não é Por gostoso? mim, eu iria até. Se nós vamos ficar, passamos uma madrugada aqui falando. Alimento pra alma. Hoje a gente tem muito. Eu sou assim, eu vou no culto, vou no culto, né? Puxa, aquele culto tá tão gostoso. Para mim pode passar a noite, pode passar, puxa, falando, se ouvindo, se aprendendo. Tem gente, não veja a hora, terminou tarde hoje. Que isso, Critica gente? até o horário, Que né? isso, E, ó, pô, é, você por tá isso lá que eu- cultuando viu? Que te deu a vida por você. Você vai um pouquinho lá, Viu, você já Luciano? reclama. Aí que eu falo para você, já falei isso muitas vezes na igreja. A pessoa não tem paciência de ficar 2 horas na igreja. Como é que ele quer morar no céu se vai ser eternamente? Ele não consegue ficar 2 horas, 1h30. Como é que ele vai querer morar no céu que é eternamente? Exatamente. Lá é eternamente, 24 horas por dia. Se é que tem tempo lá, né? Tem horário lá. Vejo, Só que pastor. desculpa, Maurício. Só que essas pessoas que estão falando não estão se atentando
Se eles não forem para o céu, eles vão para o inferno. E Aí lá 24 e horas. lá também não tem tempo de sofrimento. É 24 horas de sofrimento. Não tem, viu? Porque não tem meio termo, não tem. Você já imaginou Judas que está lá no inferno uma hora dessa? O que passa na cabeça, se ele fala, nossa, Pedro está lá na glória, fulano está lá na glória, e eu estou aqui e não acaba nunca de sofrimento. Tudo por causa que eu me interessei por 30 moedas de prata. É a palavra do rico e Lázaro, né? É isso que eu ia falar. Então há um grande abismo que nos separa. E não separa. Você não pode passar para cá, nem eu posso ir do seu lado. Então, aproveita o momento em que os profetas estão falando. A hora que nós estamos falando aqui é o momento que aqueles que ainda não conhecem, aproveita. Porque o rico disse assim, permita que Lázaro volte. Não tem jeito mais. Não tem mais. Não. Por isso que o trem é caminho de ida. Ele fala assim, permita que Lázaro volte molhar a minha boca, que venha molhar a minha boca. A saliva... Para aquele lugar que eu estou de muito sofrimento. É. Na verdade? Exatamente. Permita que eu volte para avisar meus familiares. Avisar meus familiares. Ele falou, lá tem os Lá pastores, tem os profetas. tem os profetas. Ouça-os o que eles estão falando. Agora eu quero dizer uma coisa para todos nós aqui. Todos nós. Que nós temos que nos preocupar muito. De realizar um culto dentro da nossa casa. Às vezes a gente não tem essa visão. A gente só vê a igreja fora da nossa casa. A igreja ela tem que estar dentro da nossa casa. Não é? Você não falou, né? Quando a gente... É minha casa. A minha casa. Hoje eu falo, eu e minha casa servimos ao Senhor. É uma paz tão grande que eu sinto na minha casa, chego lá, não tem lugar melhor do mundo. Não tem. É simples, é tudo, mas não tem lugar melhor do mundo. Eu estou com a minha família, estou com a minha mãe, às vezes, né? Minha mãe tem na casa dela, também vou na casa dela, é uma paz muito grande, mas dentro da minha casa, chegar com a minha família, vamos conversar, não tem discussão, sabe? É a presença de Deus, cara. E Luciano, a família é tão importante que Jesus Cristo teve uma família. Deus, quando enviou aqui, deu um pai adotivo, uma mãe, sim, né? E um pai adotivo para ele. Teve outros irmãos ainda. Teve outros irmãos. E o momento em que nós não podemos perder de forma alguma é na hora da mesa. A hora da mesa é o momento em que nós estamos em comunhão com a família. Você, com a sua esposa, com os seus filhos. É muito importante que todos nós alimentamos junto nesta hora. Vou esperar meu filho chegar. Nós só vamos almoçar. Não adianta você querer lá fazer seu prato e vai no micro-ondas, esquenta. Acabou a comunhão. Isso eu faço em casa. Graças a Pelo Deus. menos o domingo. Nós temos que fazer isso. Porque dia de semana, às vezes, um tem um horário, outro horário. Mas o domingo, naquele culto de semana, naquele almoço de semana, é um momento de nós que somos sacerdote real, né? Segundo a unção que o Senhor Jesus nos dá como um pai de família. Nós temos que lembrar disso. Porque a base de tudo é a família. Se a família estiver dividida, é um reino dividido. E o reino dividido não subsistirá. Maurício, é para outro assunto da gente, é para outro... Pode colocar em pauta. Programa. Pode colocar em pauta. Por que o Brasil está como está? Eles querem acabar com a família. O intuito dele... Você que está nos ouvindo aí, presta atenção se hoje a atual política, a atual situação do Brasil não está. Eles não querem acabar com a família. Ninguém dá valor mais à família. Não. Ninguém está dando valor. Por isso que era uma coisa sagrada hoje. Então, hoje o pai, viu? Você não tem direito de chamar a atenção do seu filho. Porque é isso, porque é aquilo. Não existe isso. A família é em primeiro lugar. Família abaixo de Deus é em primeiro lugar. Não adianta. Tudo se vem da família. O país está como está, pai matando filho, filho matando pai. Por quê? A base de tudo, primeiro é Deus, depois a família. Entendeu? Essa é a minha opinião, não sei se é... Então, o que Jesus ele veio fazer, né? Ele veio não revogar a lei, mas ele veio aperfeiçoar a lei. Então ele disse assim, amarás a Deus sobre todas as coisas e o que está mais perto do ser como a ti mesmo. Quem que está mais perto de si lá na sua casa? Minha família. Sua família. É o primeiro passo. Não adianta você chegar lá na igreja e pensar que ele é o mais próximo, se lá dentro da sua casa, o mais próximo não é a sua família. Porque tem muita gente que lá fora é um espetáculo. Dentro de casa
Lá fora é um anjinho, dentro de casa É um você já viu demônio. como é que é, um Isso demônio. aí. Né? E, A família dele é e maltratada. todas as coisas é passivo disso, né? Todas as É, coisas. todo mundo passivo, até de mesmo de, no dentro da sua casa, você ter. Por isso que é importante Maurício. a família. Só para resumir, está faltando Jesus, amor no coração das pessoas. É isso. O dia que o homem parar, pensar, analisar e ver que Deus é fundamental na nossa vida, que o amor é a base de tudo, acaba tudo isso que nós estamos vendo. Exatamente. Vamos então para o nosso momento de finalização, né? Que já são o tempo já terminado. Uma saudação final, irmão Luciano. Pastor Maurício, Pastor Cacá, Pastor Maurício Benetti, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Olha, Deus se fez presente aqui no meio de nós. Esse assunto a gente atravessa a noite aqui que vai e é uma benção. Não dá vontade de ir embora, verdade. E para você que está nos ouvindo aí, você que está nos ouvindo a rádio Raiz Plena aí, não importa o que você está passando, entregue sua vida a Jesus Cristo, faça que o Espírito Santo venha na sua vida. Você vai ver que tudo vai ter um propósito, tudo vai se resolver. Entregue a sua vida ao Espírito Santo, a Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro caminho. É só Ele que pode salvar, só Ele que pode te ajudar. Não há outro caminho. Glória a Deus. Gente, é a felicidade, a família, é a união de tudo. É isso que eu passo. Nas minhas mensagens, o Maurício, eu passo mensagem para ele todo dia, ele vê. Único caminho, não há outro. Eu já vivi todos os caminhos que vocês imaginam aí. Não há outro. Só existe salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Pastor Maurício. Eu também quero primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede. Um momento gostoso, né? Falar de Deus é muito bom. Espero que se repita por muitas e muitas vezes. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos ilumine, que Deus guie nossos caminhos. Eu amo Jesus Cristo, apesar da minha imperfeição, né? Sou falho, sou um homem falho. Mas eu tenho sempre dito na igreja e vou repetir aqui, eu não deixo de Jesus Cristo nem morto, principalmente morto, porque eu vou estar com Ele. Amém. Nem morto. Eu quero desejar uma boa noite para você que esteve nos ouvindo, que Deus abençoe você, coloque a tua vida na mão do Senhor, coloque a tua família, você vai ver que Deus vai fazer na tua família e depois você vai falar para mim o que Deus fez na tua família. Ele diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Não tem salvação em outro lugar. Ninguém pode fazer por você aquilo que Jesus Cristo tem para fazer. Deus abençoe a cada um. Amém. Pastor Cacá. Maravilha, né? A gente poder estar aqui conversando, né? Olha, ainda posso colocar aqui, é melhor estar aqui do que numa churrascaria. Oh, glória. Né? Porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, né? E você que está nos ouvindo, vou usar aqui as palavras do Luciano. Entrega o teu caminho ao Senhor. Né? Que Deus ele vai fazer grandes coisas na sua vida, como fez a minha. Eu sou prova viva disso. Um dia eu entreguei meu caminho para o Senhor e o Senhor mudou toda a minha sorte. Né? Então quero agradecer a Deus por estar aqui. Né? Um assunto que gera outro assunto. Eu creio que nós vamos estar aqui de novo. Amém. Abordando um outro assunto. Né? Porque ainda não terminou, tem muita coisa para falar ainda, né? Muita coisa. Né? Que Deus abençoe você, sua casa. Que a graça do Senhor venha ser com você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu também quero deixar aqui o final, né? E desse texto que nós vimos e todo aquele assunto que nós tratamos. Jesus pagou um alto preço. E esse preço é preço de sangue. Ninguém poderá fazer isso pela humanidade. Mesmo que eu diga, eu morrerei por você, mas não é o que Jesus fez por todos nós. Jesus pagou um alto preço. Não foi as moedas de prata, as 30 moedas de prata, que trouxe ali a reversão para que tudo pudesse ser contrário. Porque a profecia de Jeremias se cumpriu naquele momento. Judas Iscariotes, ele teve o seu determinado fim e nós estamos aqui devido à porta que Jesus abriu para a nossa vida. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus.